O OLAB, ele é um espaço que foi criado há 1 ano só, no Rio de Janeiro. A gente usa esse nome de Makerspace, que na verdade é um nome que tem ficado bastante famoso e conhecido entre as pessoas que trabalham com novas tecnologias, mas é um termo bastante amplo e que também gera bastante controvérsia do que exatamente significa um makerspace. Assim, vocês podem encontrar as mais diversas definições para isso. E a gente parte de um conceito de que o makerspace é um espaço em branco a ser construído e a ser criado. Então, um pouco longe da coisa de você ter um monte de maquinário e ser um parque industrial de baixo custo, entre aspas, que é um pouco uma definição que algumas pessoas pelo mundo seguem. Ah, obrigada, estava tentando fazer isso. A gente parte muito da ideia de construção de espaço em branco e de um espaço em que as pessoas têm a possibilidade de criar no dia a dia e de construir o que mais elas tenham interesse. Então, a gente parte do mote de que é necessário, num mundo em que cada vez mais as tecnologias digitais e todos esses aparatos tomam conta, entre aspas, aí das nossas vidas, e a gente já não consegue nem mais quantificar o quanto que você usa as tecnologias digitais, o quanto que a tecnologia está na sua vida, o que isso significa, o que não significa, e ela vai ficando cada vez mais invisível e cada vez mais controlando aí, entre aspas, as nossas vidas, e trazendo uma série de discussões políticas, éticas, econômicas, artísticas, para todas as áreas do saber. Você pode trazer uma discussão associada a esse processo da digitalização da nossa cultura. A gente entende que existe uma necessidade grande das pessoas se apropriarem do que são essas ferramentas, do que são esses aparatos, de como eles funcionam, para que elas possam se empoderar e intervir na realidade, construir suas próprias aplicações e criar coisas que elas pensam fazer sentido. Então, a gente trabalha em cima desse mote de apropriação de novas tecnologias, tentando ampliar a visão de que um celular, um computador, um filme, um vídeo, qualquer coisa associada a esse processo, não são só coisas para serem consumidas, são também possibilidades de produção. Então, a gente foi muito criado, culturalmente, para olhar para o celular como algo que você só usa, você é só o consumidor daquilo. E, na verdade, não, Na verdade, você pode criar um também, você pode modificar, você pode transformar as aplicações. E, cada vez mais, a gente conta com ferramentas, com equipamentos, com uma série de aparatos e possibilidades que trazem um baixo custo para essa produção e que permitem cada vez mais que pessoas, a partir de um domínio de determinadas técnicas, habilidades e de uma disponibilidade, possam construir coisas em cima disso. E aí isso serve para os mais diversos fins. Então, a gente tem um espaço que estimula esse tipo de apropriação. Como que isso se dá na prática? Mostrando aí, na verdade, de um ponto de vista macro, se você pega hoje, grande parte das empresas que vêm se destacando no mundo e tendo cada vez mais valor, elas são empresas que ligadas ao mundo da tecnologia, mas você poderia expandir para outros lados, são empresas que estão localizadas numa parte do globo e que trazem o mesmo mindset, o mesmo código cultural, enfim, estão ali basicamente os homens brancos do norte produzindo as tecnologias que o resto do mundo consome, assim. E a gente entende que isso, quando a gente fala na necessidade de empoderamento social, de transformar o mundo num lugar mais humano, mais justo. Normalmente as pessoas associam a luta da justiça social e tudo que está ligado a isso, às desigualdades, muito a redução de pobreza, a fome, a coisas que são um pouco mais tangíveis e básicas, e poucas vezes a gente pensa que disputar a produção de tecnologia e trazer novas aplicações que trazem consigo outros comportamentos culturais, outras estratégias e outras visões, é algo bastante necessário se você não quer ver uma concentração cada vez maior de poder que se reflete também em concentração de riqueza, em concentração de tudo que se queira pensar. Então, enfim, trazendo aí a coisa da digital como a linguagem do século XXI e que você faz sentido pensar nesse empoderamento como forma de combater e de gerar desenvolvimento social e econômico. E aí, o que é que a gente faz na prática para tentar trabalhar essas questões? A gente atua basicamente em 3 áreas que, na verdade, na prática acabam virando 2, assim,
que dialogam entre si. Uma é o espaço físico, que é o tal do Makerspace, que basicamente é uma garagem e uma outra sala, que é essa aqui, ó, são os dois espaços que a gente tem, que são espaços bem pequenos, na verdade, cheio de tractanas, de componentes, de ferramentas, que vai de marcenaria, robótica, um monte de caixinha com um monte de componente de parafuso e tudo que se puder imaginar, e que são bastante poderosos, assim. Meia dúzia de pessoas, meia dúzia de tutorial na internet, meia dúzia de ferramenta, produzem muita coisa hoje em dia. E aí a gente tem esse espaço em que pessoas têm acesso e que podem, a partir daquilo e, enfim, uma série de atividades, a gente monta muito curso, palestra, workshop, serve de base para alguns grupos que trabalham com algumas temáticas específicas, tentando juntar a galera da marcenaria com o povo do design, com as pessoas que trabalham mais robótica, com educação. A gente tenta aí trazer um pouco de um tudo, trabalhando basicamente nessas 5 áreas, assim, a costura, o artesanato, a coisa do resgate dos trabalhos manuais mais offline, entre aspas, a eletrônica, a robótica, a marcenaria, biotecnologia, que é um processo aí recente nosso, e impressão 3D. E aí a ideia é que tudo isso meio que se junte e que tragam pessoas com as mais diversas expertise, que estão desenvolvendo os projetos dos mais diversos e que elas possam olhar um para o outro, se reconhecer e, quem sabe, criar coisas em conjunto. A gente tem só 1 ano, então a intersecção entre essas coisas ainda é o desafio e o processo. Por hora, a gente ainda está num processo de criar essa comunidade, tentar colocar e inspirar que as coisas dialoguem. Mas é por ali que a gente tem olhado. E aí tem uma outra, enfim, daí tem os cursos, as coisas mais estruturadas de educação, entre aspas, com todas as aspas possíveis para esse nome, porque são coisas totalmente não formais, amplas e abertas, em que a gente tem trabalhado, inclusive, com algumas instituições parceiras, tentando trazer esses conteúdos de novas tecnologias, os potenciais que essas ferramentas têm para outras instituições. E a gente tem uma camada de projetos, que é onde a gente trabalha com várias instituições pelo mundo e algumas coisas no Brasil, desenvolvendo, desde, às vezes, trazendo esses conceitos para um programa, para um projeto específico dentro de uma empresa, dentro de um governo, dentro do que quer que seja, porque a gente entende que existe um gap de comunicação e de código cultural mesmo, muito grande, entre essas inovações que são produzidas pelas pessoas que se apropriam dessas tecnologias hoje e o mundo mais tradicional, aí, entre aspas, das grandes instituições, dos governos, das instituições, das corporações, de empresas e ONG, muitas vezes até ONGs, todas as instituições que vieram de uma cultura um pouco mais verticalizada e um pouco mais hierárquica e que estavam um pouco distante desse processo da produção de tecnologia tão perto das pessoas e que às vezes têm um pouco de dificuldade de entender mesmo o que é que pode ser feito nesse sentido, e a gente tenta um pouco aproximar e criar esses diálogos. Na prática, alguns dos projetos que a gente tem feito, a gente tem trabalhado muito perto do Observatório de Favelas, no Rio, que é uma ONG bastante relevante no cenário carioca, de formação de produtor cultural, tem uma escola de comunicação crítica bastante referência ali na Maré, no Rio. E, enfim, é um grande centro aí de pesquisa e de formação sobre a questão dos territórios populares e das favelas. E a gente tem trabalhado com eles em parceria, tentando trazer um pouco desses conceitos para ser incorporado ali nas ações que eles já fazem. A gente agora está com essa chamada para esse curso que chama Gambiarra Favela Tech, que vai ser uma espécie de residência artística tecnológica de tractanas e gambiarras, que vai acontecer nas 2 últimas semanas de julho, lá na Maré, e que a ideia é que, como consequência dessa residência, seja criada uma instalação interativa que fique em exposição no Galpão Bela Maré, que é o ponto de cultura do observatório, que hospeda algumas exposições grandes da cidade e que tem pouca coisa sendo feita pelos próprios jovens da comunidade. E, ao mesmo tempo, a gente entende que no território ao redor do observatório, ali na Maré, tem muita gente que já mexe, conserta videocassete, faz de um tudo, junta a máquina de lavar com a TV, cria sistema, galera que cria bolsa a partir da camiseta que não usa mais, tudo que você puder imaginar que já trabalha com esses conceitos todos, e às vezes as pessoas olham para isso como um hobby, uma coisa que você faz ali, uma necessidade, ou sei lá, uma coisa que é quase que um desperdício de tempo. Então a gente queria, de alguma forma, mostrar que isso, na verdade, é uma habilidade bastante poderosa e que dá para fazer muita coisa com isso, inclusive dá para se focar, investir, trabalhar uma série de aplicações a partir dessas habilidades e desse interesse. A gente
conta com a parceria da Fundação Ford, onde a gente desenvolve um projeto de cooperação com o Eixo Sul, tentando dar visibilidade às produções de novas tecnologias e essas apropriações que, enfim, na América Latina, na África, na Ásia, em espaços que não necessariamente a gente reconhece de cara como produtores de tecnologia. Não é o primeiro lugar onde a gente tem referências de aplicativos, aplicações, impressoras 3D ou qualquer coisa dessas mais modernas. E a gente tem tentado, a partir de uma rede que se estabelece aí, que conecta vários desses espaços no mundo, tem, sei lá, makerspace em zona de conflito, trabalhando com cultura de paz, tudo que vocês puderem imaginar tem aí nesse balaio do Sul. E a gente tem tentado aproximar essas relações, colocar o Brasil também em contato com essas experiências e dar um pouco de visibilidade para esse tipo de iniciativa, por exemplo, em eventos internacionais e afins. Então, recente, a gente teve em Berlim, no Festival República, que é um dos maiores eventos de inovação digital da Europa, que já acontece há bastante tempo e que traz ali a nata do pensamento europeu, americano, enfim, as pessoas que estão produzindo, pensando tecnologia há bastante tempo, dos grandes centros de referência. E o República tem um foco bastante grande na diversidade, em trazer gente de outras partes do mundo, e foi se estabelecendo ali, nos últimos 3 anos, uma rede que se chama Global Innovation Gathering, que reúne mais os produtores de tecnologia do Eixo Sul, dos países em desenvolvimento. E a gente, esse ano, esteve lá como parte desse programa com a Ford, levando mais experiências brasileiras e pautando algumas discussões e tentando, enfim, dar visibilidade, mostrar para o mundo coisas que estão sendo produzidas nesses espaços, principalmente com foco em questão de solução de problemas sociais, mostrando a tecnologia, não só a tecnologia pela tecnologia, mas um aparato que fica ali, que ninguém entende muito para que mas como quase que uma camada invisível que pode resolver alguns problemas. A gente tem também uma parceria com a Open Society Foundation, onde a gente tem um projeto para tentar trazer a questão da discussão do modelo de negócio a partir do software e do hardware livre, principalmente focado nas aplicações de internet das coisas, porque a gente entende que muitas das aplicações de internet das coisas que estão surgindo no mercado estão muito mais focadas em ser a intranet das coisas, em criar protocolos e sistemas que não são interoperáveis e que vão se fechando em si mesmo, que a gente pode ter um problema muito grande do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista da diversidade, do ponto de vista enfim, de todos os pontos de vista que se puder imaginar, e que como as pessoas não entendem, não estão tão próximas, as pessoas de maneira ampla não são tão próximas do que nem o que é a internet das coisas, quem dirá do que é interoperabilidade, quem dirá do que faz diferença, se o protocolo vai ser XYZ, como vai ser criado, a gente acha que essa discussão precisa ser antecipada e feita já, porque se você esperar toda a indústria totar um caminho que vai fechando em si mesmo e criar toda uma cena que é muito menos aberta, muito menos ampla, a gente vai ter um problema bastante grande, assim, do ponto de vista de modelo, porque você abre espaço para monopólios cada vez mais concentradores e todo esse potencial da diversidade com as novas tecnologias vai indo cada vez mais para o brejo. Então, a gente tem tentado trabalhar um pouco próximo dessa discussão também. Algumas imagens assim do nosso dia a dia e de coisas que acontecem por lá. Isso aqui, por exemplo, é um curso de fazer uma luminária. Num curso de fazer uma luminária, você aprende desde a eletrônica por dentro até marcenaria, pintar e por ali vai. É divertido, é simples e a ideia é ser assim mesmo, despretensioso. A gente acaba fazendo um monte de atividade assim, vai trazendo as pessoas para perto e nessas vão se criando outros tipos de discussão. Isso aqui é uma incubadora de cultivos feito em parceria com o curso de Biohacking com uma instituição holandesa chamada Vag Society, que é uma espécie de referência no assunto, e que esses alunos, a gente fez uma parceria com uma universidade no Rio de Janeiro, com o curso de biotecnologia, e a gente fez essas máquinas de baixo custo, e os alunos ficaram bem encantados com como eles poderiam criar coisas bastante acessíveis em poucas semanas e dispensar alguns equipamentos muito, muito grandes de laboratórios que exigiam algumas habilidades que eles iam passar bastante tempo ali. E eles, enfim, estão ali trabalhando em cima disso. A gente recente ganhou o prêmio Texampa aqui do Rio com uma ação... Essa foto, na verdade, está meio descasada da legenda, porque é uma ação focada em mulheres, que é a Rodada Hacker, que é um projeto de uma rede que roda no Brasil há algum tempo e que a gente faz parte. E a gente tem um pouco esse mote aí de tentar trazer mulheres. Os nossos cursos quase todos têm cota. A maior parte das coisas que a gente faz, a gente tem um esforço bastante grande em tentar diminuir
E o desequilíbrio de gênero, e é super difícil, porque é isso, você abre, as pessoas não vendem, todo mundo acha que não faz sentido, você tem que fazer um processo constante de formação mesmo, das pessoas entenderem a importância. Enfim, estamos tentando trabalhar aí com uma série de parceiros e com uma série de instituições para ver o que a gente consegue deslanchar e fazer. Aqui são alguns dos nossos parceiros mais próximos, a maior parte deles desse universo das tecnologias, pessoas que estão no dia a dia ali construindo coisas com a gente. E aqui os contatos, para quem quiser entrar em contato, saber um pouco mais, pensar coisa junto. A gente está muito no começo, então, na verdade, é tudo muito beta, tudo a ser construído, com muitas perguntas e poucas respostas, mas muita vontade aí de experimentar e ver o que a gente consegue fazer para, enfim, trabalhar em cima desses motes e tentar que o mundo seja um lugar um pouco mais diverso. A gente trabalha bastante em cima disso.